Bem, hoje nós teremos o privilégio de sermos ministrados, através da palavra de Deus, pela Maria Mariana, que é missionária aqui na nossa igreja, trabalha com as novas gerações da nossa igreja, e hoje é a mensageira para o nosso coração. Então, nós confiamos que Deus já falou ao coração dela, e também falará ao meu e o seu coração. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra é viva e verdadeira. E o Senhor sempre tem alegria em nos revelar a Tua bondade, a Tua verdade, Senhor. Assim, Deus, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor continue a ministrar ao nosso coração, a tocar e trabalhar a nossa vida através da Tua palavra, para que ela gere transformação em nós e para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. É no nome dele, Teu Filho Jesus, a palavra viva, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia a vocês que estão aqui. Bom dia a vocês que estão nos acompanhando. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui nessa manhã. A igreja um pouco vazia, mas os nossos corações estão cheios da comunhão, estão cheios do amor de Deus. E é bom saber que nós podemos ser igreja aonde nós estamos, né? Seja aqui, seja na nossa casa, nós somos chamados a ser igreja do Senhor. E para mim é uma grande alegria, né? Como eu já falei antes, estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que Deus tem falado ao meu coração também. E durante todo esse mês, nós estamos vendo uma série de mensagens, uma série de pregações, falando sobre todos em missão, compartilhando Jesus. E nos outros domingos nós já falamos sobre compartilhar Jesus na nossa vida, compartilhar Jesus em família. No último domingo nós vimos sobre compartilhar Jesus no trabalho. E hoje nós vamos encerrar essa série falando sobre compartilhar Jesus nos relacionamentos. Eu gostaria que a gente começasse essa nossa conversa aqui, definindo alguns termos do nosso tema. Então, nosso tema é compartilhando Jesus nos relacionamentos. E nós sabemos que nós somos uma geração que gostamos muito de compartilhar, não é verdade? Todo momento nós estamos compartilhando alguma coisa com alguém, seja na nossa vida, seja na nossa casa, seja nas nossas redes sociais, que é o meio que a gente mais tem esse verbo, né, de compartilhar. E hoje nós temos diversas maneiras, né? Nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, o WhatsApp, o YouTube. Todos eles fizeram muito sucesso agora, né, na pandemia. A questão de compartilhamento aumentou muito. E às vezes nas redes sociais nós compartilhamos toda a nossa vida, né? Nós compartilhamos um prato que a gente fez, a gente compartilha uma conquista, uma tristeza. E eu queria dizer, tem uma pesquisa que foi feita no ano passado que mostrou que só hoje no Brasil existem 483 milhões de contas nas redes sociais. Ou seja, nós estamos o tempo todo compartilhando alguma coisa. 483 milhões é mais do que a população do Brasil inteira. Então, assim, é muita gente compartilhando o tempo todo. E nós compartilhamos músicas também, nós compartilhamos carro, e inclusive tem até hoje guarda-roupa compartilhado. Acreditem ou não, já existe essa tecnologia de compartilharmos guarda-roupa. E não se engane também, né, gente, que esse fenômeno do compartilhamento é só nos dias de hoje. Quando, né, na minha geração, a gente não teve muito isso, mas nas gerações passadas, quantas e quantas vezes as famílias, né, no final do dia, sentava na frente da calçada, juntava os vizinhos, não era uma festa no final do dia, e compartilhava as histórias, compartilhava as coisas da vida, e realmente eram momentos de compartilhamento, eram momentos bons. Então, nós vimos que nós temos essa questão do compartilhamento. E relacionamentos, também nós temos o tempo todo, não é verdade? Nós estamos o tempo todo nos relacionando. Desde quando nós nascemos, né, no contato mãe e filho, nós precisamos desse relacionamento, desse olho no olho, né?
E o relacionamento nos fala sobre pertencimento, sobre estarmos conectados com alguém, sobre sentirmos seguros. O relacionamento, ele nos torna realmente o que nós somos hoje, né? Em todo momento nós estamos compartilhando. Mas falar sobre compartilhamento, sobre relacionamento, é algo muito complexo, né? Porque nós temos diversos tipos de relacionamento, vários tipos de relacionamento, e além disso, o relacionamento é algo que mexe com a gente lá no nosso íntimo, é algo nosso, né? É algo que nós estamos o tempo todo fazendo. E quando nós nos relacionamos com alguém, isso mostra quem nós somos e a forma como nós vemos o mundo. Porque antes de nós nos relacionarmos com alguém, primeiro nós precisamos aprender a nos relacionar com a gente mesmo. A forma como nós relacionamos com a gente mesmo, isso vai mostrar a forma como nós nos relacionamos com os outros também. Então, esse é um grande desafio para nós, falar sobre compartilhamento, sobre relacionamento. Mas nós vemos na Bíblia que Deus, ele é um Deus relacional. É um Deus que gosta de se relacionar. Durante toda a história do povo de Israel, durante toda a história da igreja, nós vemos esse Deus, nós vemos essa característica de Deus. O tempo todo se relacionando com o seu povo, vindo de encontro ao seu povo, trazendo misericórdia ao seu povo, nesse desejo de salvar, nesse desejo de estar perto, de se aproximar. Inclusive, na figura de Jesus, nós vemos essa expressão do Deus relacional a quem nós servimos. E se nós temos um Deus que se relaciona com a gente, nós também temos essa característica de se relacionar com os outros. Isso vem de Deus. Deus nos deu isso, Deus nos deu essa graça de compartilharmos, essa graça de nos relacionarmos. E agora, então, dando esse contexto todo, né, sobre compartilhamento, sobre relacionamento, nós vamos olhar para Jesus, que é a nossa figura de mestre, que é nosso grande professor, para entendermos como nós podemos nos relacionar, como nós podemos compartilhar a Ele no nosso dia a dia. E a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos é: reconheça que tudo vem dEle. A primeira parte para nós nos relacionarmos com alguém é primeiro reconhecer que foi Ele que nos deu todo esse dom, esse presente. Tudo vem dEle. Uma vez Jesus disse que toda a autoridade, que todo o poder está nele. Ele é todo o poder, ele é toda a autoridade. Bom, se Jesus tem esse todo o poder, ele tem toda essa autoridade, e nós queremos fazer a vontade dele, logo a gente precisa estar junto dele para fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Não é verdade? Nós precisamos estar conectados a ele. E tudo começa pelo estar em comunhão com Ele e com o nosso Pai também, que é Deus. E nós vivemos uma vida corrida às vezes, não é verdade? Às vezes a gente fica nos nossos afazeres, a semana vai passando, a gente vai ficando corrido, não é verdade? Parece que a gente não tem tempo para fazer muita coisa. Mas nessa nossa vida corrida, nós precisamos aprender a tirar um tempo para ficar a sós com Jesus, a ficar a sós com o nosso Deus, em silêncio. Né? Hoje em dia, na teologia, muito se fala sobre solitude. E solitude é diferente de solidão, porque solidão é sentir sozinho, mesmo quando nós estamos acompanhados. Já a solitude é estar completo, é estar inteiro, mesmo estando sozinho. Né? É complexa essa questão, é bem interessante. Mas é justamente isso, quando nós estamos a sós, na presença de Deus, na presença de Jesus, é nesse silêncio, é nessa quietude, que às vezes o nosso mundo é tão corrido, tanta informação, tanta coisa passando na nossa cabeça, mas é nesse silêncio que nós encontramos o nosso Deus. E ao encontrar o nosso Deus, nós nos encontramos também. Porque é Ele quem revela para nós aquilo que nós somos. E nós somos filhos de Deus. Nós somos escolhidos por Ele. Nós somos amados por Ele. E é nesse silêncio, é nesse momento com Ele,
que nós temos essa certeza no nosso coração. Porque quando nós paramos para ouvir a voz dele, para ouvir aquele que nos chama de filhos amados, é nesse momento que nós reconhecemos que nós somos amados por ele também. E é nessa verdade que nós podemos amar ao outro. A partir do momento que nós amamos a Deus, o pastor Antônio Carlos, o AC, falou sobre isso domingo passado. A partir do momento que nós amamos a Deus, nós aprendemos a nos amar. E nos amando, nós podemos amar ao outro também. Na Bíblia aparece que inúmeras vezes Jesus ele se retirava para orar, para ficar em silêncio, para ficar nessa solitude, para ficar em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus. E será que isso acontecia? Eu fico pensando às vezes, lendo a Bíblia, eu fico imaginando algumas coisas. E eu fico pensando, será que Jesus, nessa atitude de se retirar, eu não acho que ele estava sendo egoísta, eu não acho que ele estava querendo ser solitário. Talvez Jesus fosse um pouco introspectivo, uma pessoa que gosta mais de ficar sozinha, talvez seja isso. Mas Jesus, ele entendeu que é somente na presença de Deus que o seu ministério começa. E é somente na presença de Deus que o nosso ministério também começa. E o nosso ministério, irmãos, é sermos chamados para anunciar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós somos chamados para isso. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Henry Nouwen, e em um dos seus livros ele vai dizer assim: ser o amado de Deus nos permite sair pelo mundo e tocar as pessoas, curar, falar às pessoas, conscientizá-las de que elas também são amadas, que elas são escolhidas, que elas são abençoadas. E quando nós descobrimos essa nossa condição de amados, é então que começamos a enxergar a condição de amados das outras pessoas. A olhar para nós e reconhecermos que nós precisamos dessa graça de Deus, nós reconhecemos que o outro também precisa dessa graça de Deus, porque o outro é semelhante a nós. Nós não somos maiores que ninguém, nós não somos acima de ninguém, mas nós estamos no mesmo nível. Nós estamos debaixo da mesma graça. E as pessoas precisam saber disso também. Então, se nós queremos compartilhar Jesus, se você deseja compartilhar Jesus, comece voltando para Ele. Comece estando na presença dEle. Comece estando em comunhão com Ele. E comece reconhecendo que você precisa dEle para ser uma versão melhor de si mesmo. Porque, às vezes, nas nossas vidas, nós temos vários complexos, Fala, meu Deus, por que eu sou assim, desse jeito? Queria ser de um jeito diferente. Mas Deus nos diz que é desse jeito que Ele vai nos usar. Sabe, irmãos, eu tenho um complexo comigo. Inclusive, eu tenho até conversado um pouco com o pastor sobre isso nas últimas semanas, que eu sou um pouco quieta, Não sei se os irmãos perceberam, mas eu sou um pouco quietinha, assim. E por muitas vezes, quando eu era mais nova, agora acho que já está passando um pouco essa fase, mas quando eu era mais nova, eu sempre me perguntava, meu Deus, por que o Senhor me fez tão quieta desse jeito? Isso sempre foi um problema para mim. Eu falava, nossa, eu não quero ser assim, Senhor, eu quero ser um pouco mais assim, sabe, um pouco mais esbaforida, mas eu não consigo ser. Eu não tenho esse jeito, eu sou um jeito mais quietinho. E Deus tem me mostrado que é nesse jeito, é do meu jeito, que Ele vai poder me usar assim também. Porque não é aquilo que nós somos, mas é aquilo que Ele é e aquilo que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Não é pelo nosso mérito, não é pelo aquilo que nós somos capazes de fazer, mas tudo começa dEle, e por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele quer fazer, e quando Ele quer, Ele faz. E Ele vai fazer. Então, às vezes, o seu jeito seja um outro jeito diferente do meu. Seja um jeito mais esbaforido, realmente, um pouco mais exaltado. E está tudo bem a gente ser quietinho, está tudo bem a gente ser um pouco mais exaltado, porque é desse jeito que Deus vai nos usar. Existe um lugar para você, do seu jeito. Então, fique tranquilo, porque de um jeito ou de outro, Deus vai usar a sua vida. Então, nós falamos que nós precisamos reconhecer que tudo vem dEle.
E quando nós reconhecemos isso, não espere um evento para compartilhar Jesus. Não espere aquele pá, agora é o momento de compartilhar Jesus. Isso não vai acontecer às vezes. Às vezes nós temos essas oportunidades. Mas não espere um evento acontecer. Compartilhe Jesus na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia. E olhando para a figura de Jesus, um tempo atrás eu estava no tempo das lives, assim, né? Eu assisti uma live justamente sobre compartilhamento, sobre como nós podemos compartilhar Jesus no nosso dia a dia. E aí a pessoa que estava falando na live, ela falou algo que eu guardei no meu coração, que eu falei, gente, que verdade isso, né? Realmente foi isso que aconteceu. Porque Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele tinha, né, todo o poder para fazer a missão dele, para cumprir o ministério dele da forma que ele quisesse. Ele tinha todo o poder. Ele poderia ser um político, ele poderia instaurar um reino, ele poderia chegar falando, agora acabou isso aí tudo, agora sou eu que mando, porque eu sou filho de Deus. Ele poderia ter feito tudo isso. Mas, em toda a sua glória, em todo o seu poder, em todas as possibilidades que Jesus tinha para cumprir o seu ministério, ele escolheu fazer amigos. Jesus, ele escolheu se relacionar com as pessoas para que a sua missão, para que o seu ministério fosse cumprido. E ele realmente, ele se fez presente na vida das pessoas. E essa é a grande diferença. Jesus nos mostrou que é nos relacionamentos que o ministério de Deus, que a vida com Deus acontece. E nós sabemos, ao ler a Bíblia, nós sabemos que Jesus chamou vários desses amigos para caminhar com Ele, para andar com Ele. Então, Jesus, ele comia junto com as pessoas. Jesus, ele orava junto com as pessoas. Jesus, ele chorava. Jesus, ele festejava junto com as pessoas. Jesus, ele abraçava as pessoas. Jesus compartilhava suas angústias também com seus amigos, com aqueles que estavam com ele. E Jesus, ele era verdadeiro nos seus relacionamentos. Jesus, ele gostava de estar perto das pessoas. E olha que interessante que Jesus, com os amigos que Jesus tinha, e olha que não eram os amigos que a gente gostaria de ter, inclusive, né? A gente olha para quem Jesus andava, era aquele povo assim, né? Aquele povo. Era tudo que a gente podia imaginar de ruim, assim, às vezes Jesus estava lá no meio da galera, Jesus estava lá com eles. E ele, com essas pessoas, ele transformou a história. Com essas pessoas, Jesus começou o seu ministério. E é por isso que nós estamos aqui até hoje falando sobre Jesus. Porque Jesus decidiu se relacionar com pessoas, é que nós estamos aqui hoje. Então, se relacionar faz muita diferença. Compartilhar Jesus faz muita diferença. E com Jesus, ele não tinha tempo ruim, né? Jesus piscou, Jesus já estava compartilhando alguma coisa. Era no meio do monte, era no meio do barco, era no mar, era na festa, era em qualquer lugar, Jesus estava compartilhando, Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. Em todo momento, Jesus, ele vivia isso. Então, nós podemos olhar para Jesus e fazer o mesmo também. Em todo lugar que nós formos, é o momento certo para nós compartilharmos aquilo que ele tem feito na nossa vida. Não espere um grande evento acontecer, mas viva esse grande evento. Porque o grande evento que nós temos para compartilhar foi aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Esse é o grande evento. É esse chamado que ele fez, que nos chamando como para nos aproximar dele, nos chamando para sermos filhos dele. Esse é o grande evento da nossa vida. E olhando para Jesus, eu quero trazer algumas características que nós podemos fazer também nos nossos relacionamentos. Primeiro é que Jesus, ele enxergava as pessoas. Você já parou para ler lá na Bíblia? Toda vez que a gente vai ler, antes de Jesus realizar qualquer milagre, antes de Jesus falar qualquer outra coisa, aparece lá assim, Jesus olhando para tal pessoa. Jesus vendo tal pessoa. Jesus olhando para as multidões, teve compaixão delas.
A primeira atitude de Jesus era olhar para as pessoas. E eu faço essa pergunta para a gente nessa manhã. Nós temos olhado para as pessoas que estão do nosso lado? Nós temos percebido que tem gente passando para o nosso lado? Você já andou no centro de Londrina? Quando a gente podia andar assim, né? Quando tinha mais gente, agora está um pouco vazio. Mas quando tinha mais gente, você já percebeu que todo mundo correndo? Ou é no celular, ou é olhando a loja, é todo mundo correndo, é todo mundo em movimento o tempo todo. E nós podemos fazer o diferente nessa hora. Nós podemos olhar para essas pessoas, nós podemos enxergar as pessoas. E sabe uma história de Jesus que eu acho muito interessante? É a história de Zaqueu. Zaqueu, ele estava em cima de uma árvore. Gente, Zaqueu não estava do lado de Jesus. Zaqueu estava em cima de uma árvore. E Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore. Eu fico pensando, Zaqueu. Imagina Zaqueu vendo Jesus olhando para ele. Quem que anda olhando para a árvore hoje em dia, né? Ninguém, assim. Ninguém está andando em cima da árvore também hoje em dia. Mas as pessoas estão andando do nosso lado. Tem gente andando entre a gente e nós precisamos olhar para essas pessoas. Há um tempo atrás, eu estou na faculdade de teologia, né? Estou terminando o meu curso. E há um tempo atrás, nós tínhamos agora eu não sei como é que está lá, mas nós tínhamos um projeto de missões, nós tínhamos um projeto missionário lá. E nós fizemos uma viagem uma certa vez, né? Eu e meu grupo de amigos, nós fizemos uma viagem para Belo Horizonte. E lá nessa viagem, nós visitamos vários lugares, né? Nós fomos, como que é o nome? Esqueci o nome. Mas nós fomos numa casa onde tinham menores infratores, nós visitamos moradores que lá em Belo Horizonte tem um viaduto que é bem famoso, onde tem vários moradores de rua. Nós visitamos esses moradores. E um dia tem uma praça com uma igreja, lá em Belo Horizonte, uma praça com uma igreja bem assim, que é o point da cidade. E aí um dia nós falamos assim, vamos lá na praça. Vamos lá na praça, vamos ver se a gente encontra alguém, vamos ficar por lá. E aí nós fomos nessa praça, nós levamos o violão, começamos a conversar, e nisso apareceu alguns andarilhos para vir falar com a gente. E aí um desses andarilhos tinha um violino. Ele começou a tocar um violino, a gente começou a tocar um violão junto com ele. Aí ele tocou aquela música Aleluia, sabe? Aquela música bem bonitinha. E aí a gente começou a cantar com ele. E aí nós conversamos, falamos o que ele estava fazendo, para onde ele estava indo. Ele tinha saído lá, acho que é lá do Nordeste, ele estava indo a pé para a Argentina. Era o sonho da vida dele ir a pé para a Argentina. E aí nós conversando, né, com ele. No final, ele olhou para a gente e falou assim, muito obrigada, porque vocês olharam para mim. Muito obrigada, porque nessa vida que eu ando, dificilmente alguém para conversar comigo. Porque ele já estava numa aparência um pouco mais diferente, assim, né? Já estava bastante dia sem tomar banho, ele estava sem calçado, inclusive nós demos um calçado para ele, né? Um dos meninos tirou o próprio sapato para dar para ele. E nós ficamos ali, ele disse assim, obrigado porque vocês pararam para me ouvir. Obrigado porque vocês estão olhando para mim nesse momento. E essa frase dele mexeu muito comigo. Porque eu pensei quantas e quantas vezes, à minha volta, no meu dia, as pessoas elas precisam de um olhar meu. É só isso que elas precisam. Talvez elas não estão procurando uma palavra às vezes, mas só de nós olharmos para alguém, isso já pode fazer a diferença na vida de alguém. E sabe, irmão, nós vivemos uma sociedade onde nós não temos tempo para olhar para as pessoas. E assim como Jesus enxergava as pessoas, nós também podemos. Nós podemos ser sensíveis e nós precisamos ser sensíveis às pessoas. E o maior erro que nós podemos cometer com uma pessoa é torná-la indiferente na nossa vida. Que nós não tornemos pessoas indiferentes. Sabe assim? Ah, fulano fez isso para mim. O problema é do fulano, agora eu nunca mais vou falar com ele. Nós não podemos agir dessa forma.
Seja alguém que olhe para as pessoas. Mas logo depois que Jesus olhava para as pessoas, ele escutava as pessoas. Uma frase que sempre acompanha o ministério de Jesus é: o que queres que eu te faça? Jesus sempre perguntava isso. Engraçado é que Jesus sabia exatamente o que aquela pessoa precisava, não é verdade? Se uma pessoa que estava cega e chegava a Jesus, o que ela queria? Na nossa cabeça, né? Era enxergar. Mas Jesus, ele dava essa oportunidade de perguntar: o que queres que eu te faça? E naquele tempo, irmão, ser alguém mais pobre, ser alguém doente, era sinal de não ser visto na sociedade. Ninguém parava para conversar com uma pessoa que era doente. Ninguém parava para conversar com um pobre. Ninguém parava. Eram pessoas que não eram vistas na sociedade. Mas quando Jesus olhava para essas pessoas, quando Jesus sentia compaixão por essas pessoas e perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus estava devolvendo a dignidade a essa pessoa. Porque na nossa vida nós temos essa necessidade de falar o que estamos sentindo. Então, quando Jesus ele se aproxima e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus estava devolvendo a humanidade daquela pessoa. Jesus estava devolvendo a oportunidade daquela pessoa falar. Jesus estava devolvendo a alegria daquela pessoa em ser vista, em se sentir amada, em se sentir atendida. E nos nossos relacionamentos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dar a oportunidade das pessoas falarem, das pessoas serem ouvidas, e serem ouvidas em amor, não serem ouvidas com julgamento. Porque na nossa vida, às vezes, nós estamos cheios de verdade. Nós queremos chegar nas pessoas e tacar-lhe a verdade, né? Às vezes as pessoas não estão querendo a nossa verdade, elas só querem ser ouvidas. E nós precisamos dar esse direito às pessoas de serem ouvidas. Na nossa casa, quando seus filhos começarem a falar alguma coisa que é um pouco diferente, dê direito a eles a expressarem aquilo que eles estão sentindo. O seu marido, o seu pai, a sua mãe, quando falar alguma coisa, dê direito a eles a falarem, a expressarem aquilo que estão sentindo. No nosso dia a dia, dê direito às pessoas a falarem. E tem hora, irmãos, que nós precisamos baixar a guarda. Tem hora que nós precisamos parar de ser os donos da verdade e estar ali exclusivamente para ouvir. Estarmos ali de corpo inteiro, para as pessoas se sentirem abertas conosco também. Uma vez conversando com uma amiga, falando assim, né, que eu estava com um projeto de fazer alguma coisa nas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, falando sobre a vida com Jesus, a vida com Deus, compartilhar essas coisas. E aí, numa dessas conversas com essa minha amiga, ela falou para mim: Maria, de verdade, o mundo já está cheio. O que as pessoas precisam é de diálogo. O que as pessoas precisam é de conversa. Porque informação nós temos o tempo todo. Se nós queremos conhecer algo sobre alguma coisa, é só a gente digitar no Google. Inclusive, até as crianças já sabem disso. Que é só a gente colocar no Google que a resposta vai estar lá. Como ser feliz? Pergunta para o Google como ser feliz. Ele vai te dar trocentas possibilidades de sites para você aprender a ser feliz. Como ser rico? Vai estar lá no Google também. Como fazer um bolo de banana? Vai estar lá no Google como você vai fazer um bolo de banana. Informações nós temos. Como conhecer Jesus? Vai estar lá também. Quem é Jesus? Vai estar lá no Google também. Um monte de sites sobre isso. Nós temos informações o tempo todo. Mas o que as pessoas precisam é de orientação. É de diálogo. É de chegar e perguntar: você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo que essas informações que você está recebendo? Como eu posso te ajudar? Vamos bater um papo. Vamos tirar um dia para conversar, para eu te explicar. E assim os nossos relacionamentos vão acontecendo. Assim a nossa vida vai acontecendo.
Nós precisamos estar abertos para ouvir as pessoas. Mas uma coisa de Jesus também é que ele devolvia a esperança às pessoas. Quando Jesus se relacionava com alguém, ele devolvia a esperança a essa pessoa. E viver no tempo de Jesus não era fácil. Era difícil. As pessoas estavam sendo oprimidas, as pessoas estavam doentes, as pessoas estavam sem esperança. E parece com a gente hoje, não parece? Sim. Principalmente agora, nessa semana. Parece que nós estamos sem esperança. Nós estamos vendo aumento de preço de um monte de coisa. E a vida está ficando difícil, não é verdade? Mas nós temos a esperança. Temos ou não temos? Nós sabemos o que é a verdade. E nos nossos relacionamentos, nós precisamos levar essa esperança. Nós precisamos chorar com os que choram. Nós precisamos se alegrar com os que se alegram. E falar para as pessoas que existe uma esperança, existe uma vida além disso aqui. Existe algo melhor além do que nós vivemos aqui. Nós precisamos falar para as pessoas que existe um Deus que é misericórdia, que existe um Deus que é graça, que existe um Deus que não está morto na história, mas é um Deus que está vivo e está presente e que Ele nos acolhe, que Ele cuida de nós. O pastor começou o culto hoje falando sobre isso, sobre o pastor que cuida, sobre o pastor que está do nosso lado, que nos acolhe. Nós precisamos passar isso para as pessoas também, que existe este Deus que está pronto para amar essas pessoas, para acolher essas pessoas. E por fim, irmãos, nós vimos então que para nós compartilharmos Jesus, nós precisamos estar conectados a Ele, reconhecermos que tudo vem dEle. Nós precisamos compartilhar Jesus no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, sem esperar um grande evento para isso. Mas nós também precisamos ter a humildade para aprender de Jesus, porque Ele quer nos ensinar. E aprender é um processo contínuo, né? É algo que tem uma progressão. A gente não aprende algo de um dia para a noite. Nós precisamos ter um tempo com alguém para aprender alguma coisa. E o desejo de Jesus é que os seus amigos, que os seus alunos se tornassem pessoas parecidas com Ele, andando com Ele, aprendendo com Ele, tendo um tempo com Ele, e que assim essas pessoas se tornassem maduras, se tornassem equilibradas, se tornassem pessoas prontas a entender e a realizar a missão que Ele começou e que elas também precisariam continuar essa missão. E hoje, nós que somos os discípulos de Jesus, que somos os amigos de Jesus, que somos os seguidores de Jesus, Ele espera isso de nós também. Que nós possamos aprender dEle como viver a nossa vida, como lidar com a nossa vida. E é nesse aprendizado que nós vamos poder ensinar alguém também como Ele vai agir na vida dele. É aprendendo de Jesus, é estando com Jesus, que nós vamos ter o que passar para as pessoas. Então, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que tudo vem de Jesus. Nós precisamos ter a humildade de caminhar com Ele e permitir que Ele mude a nossa vida, que Ele transforme a nossa vida, que Ele nos ensine realmente a como viver. Nós precisamos disso realmente. E agora que nós falamos sobre isso, né, que eu fiz todo esse contexto, quero que nós voltemos lá para a Bíblia. E eu não vou pregar de novo, viu, irmãos? Fique tranquilo. Né, mas nós vamos ler agora o texto bíblico que está lá em Mateus 28. Então, Mateus 28, pegue sua Bíblia, abra aí comigo. Mateus 28, lá no versículo 18. Que é um texto tão conhecido, que nós sabemos tanto, que nós ouvimos tanto, que nós falamos sobre isso. E é um texto que nos ensina muito realmente, sobre compartilharmos. Então, lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus
e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Opa, me perdi? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E nós vamos parar por aqui um pouquinho. Então, olha, Jesus começa dizendo, foi-me dada toda a autoridade. E nós começamos falando sobre isso nessa manhã. Toda a autoridade está em Jesus. Se toda a autoridade está em Jesus, portanto, nós devemos ir, nós devemos caminhar, nós devemos levar a nossa vida, fazendo o quê? Fazendo relacionamentos, fazendo discípulos, compartilhando, nos relacionando com as pessoas, batizando em nome do Pai, mostrando a elas que elas precisam realmente desse Senhor, desse Salvador, e ensinando aquilo que nós temos aprendido de Jesus para essas pessoas. Mas olha lá no final do versículo 20, que linda promessa que Jesus nos faz. E ele diz assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está com você até o fim dos tempos. Jesus está com você nessa missão. E é por conta de Jesus que nós podemos hoje compartilhar o próprio Jesus nos nossos relacionamentos. Porque Ele está com você, Ele é com você. E foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou para ser amigo dEle, para ser discípulo dEle. É Ele que te capacita e vai te capacitar. E é dEle que vem todo o amor. E é nele que nós precisamos estar para amar todas as pessoas. E é por causa desse amor que nós podemos compartilhar Jesus com outras pessoas também. Quando eu estava estudando para vir falar aqui, né, porque a gente estuda, né, para vir falar aqui. E aí eu perguntei para o Google, né, nosso fiel amigo, que está sempre do nosso lado. Jesus também é nosso fiel amigo, mais que o Google, inclusive, que está sempre do nosso lado. E eu perguntei para o Google assim, qual que é a diferença entre partilhar e compartilhar? E o Google me respondeu de um jeito que eu gostaria de falar para os irmãos como que o Google me respondeu, para a gente entender um pouco mais a diferença disso. Então, eu quero que os irmãos pense comigo, você que está aí na sua casa, você que está aqui também, pense comigo num bolo bem gostoso. Sim, sabe? Aquele bolo de cenoura, aquele bolo de chocolate, ou uma lasanha, né? Agora que está na hora do almoço. É um pouco sacanagem, né? Falar sobre isso agora. Mas pense comigo aí, algo bem gostoso, assim, sabe? Aquela calda de chocolate caindo sobre o bolo. E partilhar seria o quê? Vamos imaginar, então, que esse bolo precisa ser dividido para 10 pessoas. Então, nós temos 10 pessoas e nós vamos partilhar esse bolo. Então, nós vamos dividir ele em 10 pedaços e vamos entregar cada pedaço para uma pessoa. Então, partilhamos o bolo, dividimos e partilhamos. Mas agora, vamos imaginar que chegou uma outra pessoa para comer desse bolo também. Aí você fala, poxa, mas eu já tenho o meu pedaço de bolo. Esse pedaço de bolo que é tão bom, que é tão gostoso. Não está gostoso? Imagina assim, você comendo esse pedaço de bolo. Está muito bom, mas agora chegou outra pessoa. E agora? E agora é que nós vamos compartilhar. Porque compartilhar é pegar daquilo que é seu, daquilo que é bom para você, e dividir com o outro. Não é diferente? Uma coisa é você partilhar, pegar um pedaço e dar para aquela pessoa. Outra coisa é você pegar do que é seu e compartilhar e dividir com a outra pessoa. Então, irmãos, o Evangelho não nos chama simplesmente para partilhar, mas ele nos chama principalmente para compartilhar. Para pegar aquilo que é nosso e não guardar assim, sabe, na geladeira, para comer depois. O Evangelho de Deus não é sobre isso, o Evangelho de Jesus não é sobre isso.
mas é dividir aquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos de Deus, daquilo que nós ganhamos de Deus, dessa vida que nós temos. De tudo isso que nós temos, nós precisamos dividir com outras pessoas também. Nós precisamos compartilhar isso com outras pessoas também. Então, viva esse ministério do compartilhamento. E não pegue tudo para você, irmão. Não pegue, não queira, sabe, abraçar, mas divida com o outro. Fale com o outro aquilo que Jesus tem feito na sua vida, daquilo que Ele pode fazer na vida do outro também. E para terminar, nós gostaríamos de deixar aqui para você algumas sugestões de como você pode fazer para compartilhar Jesus nos seus relacionamentos. Então, durante essa semana, primeiro na sua família, tire aí então um tempinho de 10, 15, 20 minutos para vocês pararem de mexer no celular, pararem de fazer tudo que estão fazendo, para compartilhar Jesus em família. Para falar aquilo que Jesus tem feito no seu dia, talvez compartilhar algo que mexeu com você nesse dia, uma dificuldade. Tire esse tempo, então, para compartilhar daquilo que Jesus tem feito em família. E assim também, uma outra sugestão é fazer um dia especial em família. Talvez fazer uma refeição diferente, fazer algo que a família gosta, uma noite de jogos, sabe assim, usar a criatividade, uma noite de filmes, fazer um prato que a família goste, pedir uma pizza, pedir um lanche, fazer algo assim para ter esse momento de compartilhamento, de conversa, de diálogo, de mostrar que está presente ali na vida dos seus filhos, de você que está presente na sua casa. Então, tire esse tempo para estar em família. Uma outra sugestão, uma outra dica que nós deixamos para você também, é que durante essa semana surpreenda alguém do seu círculo de relacionamento, seja um amigo, seja um parente, seja o seu vizinho, e ligue para 3 pessoas. Sabe assim, tire um momento para mandar uma mensagem, às vezes você não gosta de falar no telefone, mas manda uma mensagem, pergunte se está precisando de alguma ajuda, pergunte se está precisando de algo. Se ofereça para ajudar essa pessoa, se ofereça para compartilhar algo que Deus tem falado ao seu coração, seja um versículo, uma mensagem, algo que transforme realmente a vida daquela pessoa. E também eu gostaria de desafiar os irmãos, porque nós demos algumas dicas, algumas sugestões, mas às vezes você aí tem outras dicas também. Você aí já pensou outras formas de fazer isso também. Então, compartilhe isso. Escreva no papel outras maneiras que você tem para compartilhar Jesus. Como que você pode fazer isso também? E saiba que Jesus está com você nessa missão. Então, que nessa semana, que nos nossos relacionamentos, nós possamos aprender de Jesus como compartilhar Ele com as pessoas. E que Deus possa usar a sua vida, aonde você estiver, para ser bênção, para ser luz e para ser alguém que compartilha daquilo que tem recebido. Para que outras pessoas também possam experimentar e possam viver esse milagre que nós vivemos, esse amor que nós vivemos. Que Deus abençoe a sua vida durante essa semana. Vamos orar, irmãos, para nós encerrarmos. Deus, nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas realmente. E nós te pedimos, Pai, que durante essa semana o Senhor ministre os nossos corações. Que nessa semana nós possamos aprender a estarmos juntos com o Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor, nosso coração possa estar voltado a aprender do Senhor. E Deus, que nos nossos relacionamentos nós possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Que o Senhor nos use aonde nós estivermos. Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor realmente faça a tua obra através das nossas vidas. E Deus, que esse mesmo espírito de compartilhamento que o Senhor tem, que isso possa ser real nas nossas vidas também. Que nós possamos ser aqueles que irão, por meio da tua palavra, impactar a vida de outras pessoas. Nos use, Senhor, para a honra e para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.